Olá pessoal, me chamo Fabrício De Favre, bem-vindo e esse é o meu canal. Aqui a gente fala um pouquinho sobre finanças, mentalidade, tudo de maneira simples e descomplicada, tá bom? O intuito aqui é ajudar as pessoas simples, pessoas que têm dificuldades com a base das suas finanças, da sua vida profissional e tudo mais. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que são alguns hábitos, e no caso aqui são listados 8 hábitos importantes para o longo prazo. Gostaria de dizer quem foi, de onde foi que eu ouvi isso, e infelizmente eu não me recordo, vou falar a verdade. O hábito meu de escutar podcasts é frequente, o hábito de buscar informações é frequente, e eu vi isso em algum local, anotei só bem rapidinho os 8 hábitos que eu achei interessante, tinha tudo a ver com muito do que tinha se tornado a minha vida, e deixei anotado e resolvi agora pegar sobre esses hábitos e discutir um pouquinho com vocês. Então, eu peço desculpas ao autor que falou sobre os 8 hábitos, mas estou aqui para depois, futuramente, reconhecer a pessoa que fez esses 8 hábitos, ok? Então, são 8 hábitos importantes para o longo prazo. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, familiares, se você estiver gostando dessa nossa série de vídeos aí que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas. Então, vamos lá. Hábito de número 1, tenha objetivos e metas. Quem não tem, na verdade? Muita gente, essa é a verdade. Eu já há muitos anos coloco objetivo na minha vida, inclusive algumas nem aconselho tantos, tem algumas pessoas que não gostam, mas eu tenho objetivos para a área mental, emocional, espiritual, financeira, durante esses últimos mais de 10 anos, 12, 13 anos no Nordeste do Brasil, onde eu tive que recomeçar minha vida, eu coloquei metas em todas as áreas e busquei cumpri-las, não é mesmo? Afinal de contas, qual o problema de eu buscar ser melhor espiritualmente? Meta espiritual, como é que eu sou melhor espiritualmente? Olha, posso ler a Bíblia, posso ler X, né? E posso mensurar isso, né? Posso ler X da Bíblia todos os dias, X capítulos da Bíblia. Um exemplo, ou todas as semanas. Eu quero ser melhor mentalmente, como é que eu faço? Olha, eu preciso ouvir pelo menos X tempo de podcast de pessoas que trabalham e que falam muito sobre mentalidade. Na área financeira, qual valor investido eu quero, qual valor mensal eu quero colocar e por aí vai. Então, primeiro hábito para pessoas de sucesso no longo prazo é ter objetivos e metas. Primeira dica que eu dou é anote todas as metas no início do ano, todo mundo faz, mas reveja ela todos os meses. Todos os meses. Simplesmente você pega aquele mês, volta nas metas que você tinha e o que daqui eu já estou no caminho de cumprir ou já estou cumprindo. Olha, meta física, né? Ir para academia todos os dias? Não precisa ser todos os dias se você não é um grande atleta. Eu não sou uma pessoa assim também. Então, a minha meta era 3 vezes por semana. E eu tenho cumprido, então eu coloco isso dentro da minha agenda, dentro dos meus objetivos, né? Tenha uma meta macro, uma meta da vida. Isso é talvez o mais importante. Que eu gostaria de falar aqui, as pessoas me perguntam, Fabrício, eu não sei direito ou é o que eu quero fazer. Vou falar com jovens aqui agora. Você não sabe o que você quer fazer, que carreira seguir, como construir? Muito simples. Primeiro, qual o seu objetivo de vida? Quanto você quer ganhar? Ah, não, eu quero ser rico. Sim, o que é ser rico? É ganhar quanto? Não adianta, as metas têm que ser mensuráveis. Então vou dar uma sugestão. Quanto você gostaria de ganhar? Você diz lá, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, quero ganhar 15 mil reais por mês. Ok, isso é um bom objetivo. Segundo objetivo, qual profissão você quer? Ah, eu quero trabalhar numa profissão, já falei isso num vídeo de mentalidade, né? Quero ser recepcionista. Vou dar um exemplo. Provavelmente você não vai conseguir ganhar 15 mil reais por mês sendo recepcionista. Normalmente a recepção é uma profissão excelente para início de carreira, para lidar com as pessoas, para começar até a engrenar numa área comercial e depois você ir galgando outros degraus, indo para uma área comercial, indo para uma gestão de algum lugar, você vai crescendo, importante interagir com as pessoas, acho uma boa maneira de se começar, mas provavelmente você não vai ganhar isso com essa profissão. Não estou falando do início, estou falando no momento final. Então, você precisa linkar uma profissão que consiga te dar esses ganhos. Terceiro ponto de meta macro. Primeiro, descubra quanto você quer ganhar e qual profissão pode lhe pagar isso. Segundo, essa profissão, poucas pessoas ganham esse valor ou muitas pessoas ganham esse valor. Como assim, Fabrício? Olha, pessoal, tem profissões que a média de ganhos é maior do que outras. Então é melhor você buscar uma profissão que a média de ganhos fique ali maior do que outras, tá? E o último ponto de meta macro é qual o tamanho do seu patrimônio. Você já pensou nisso? Talvez não. Então estou aqui para te provocar.
quanto você gostaria de ter em patrimônio. Uma casa quitada, em que valor? 300, 500, 800, 1 milhão? Não importa. Um carro quitado, que valor? 80, 100, 120, 150, 200? Não tem problema. Quanto em patrimônio financeiro, em dinheiro, você gostaria de ter? E aí, a partir desse valor em dinheiro, você começa a trabalhar para chegar nesses ganhos e para construir esse valor em dinheiro. E é bom porque se você quer um patrimônio X, você vai ver se o seu ganho comporta um dia chegar lá. E em quanto tempo? Se ele vai levar 10, 15 anos, o que é muito pouco tempo, tá, pessoal? 10, 15 anos, a gente coloca essas metas, mas não é o comum. O normal leva 20 anos, 25 anos, é isso mesmo, é construção. Tijolo a tijolo, igual você constrói uma casa. Mas você vai dizer, olha, eu quero ganhar 15 mil, de fato eu consigo viver com 10, 11 ou 12, eu guardando 3, eu consigo chegar nesse patrimônio X em 20, 25 anos, pronto. Então tem essa meta macro. E aí, siga esse número. Né? Eu falei no vídeo anterior, sobre plano A, B e C. E que sei que muita gente fala que não deve ter plano B. Desculpa, pessoal, eu discordo, já falei disso. Apesar que meu plano A, B e C é muito o mesmo plano, né? É como se eu não estivesse saindo do plano. Mas entendesse que a vida tem percalços e eu poderia não alcançar, mas eu ia continuar construindo do mesmo jeito. Então, volte no videozinho, dá uma olhada, mas tem o plano de construir esse patrimônio e esses ganhos o mais rápido possível, mas que lá no final você consiga ter eles, ok? Então, ponto 1, tem objetivos e metas. Ponto 2, foque no aprendizado constante. Eu não conheço ninguém que construiu uma vida financeira estável que não busque aprendizado constante. Você está aqui é porque você está buscando aprendizado, está buscando conhecimento, está buscando financeiro, conhecimento mental, mudar sua mentalidade para que você possa se entender de forma mais tranquila no mundo financeiro, vamos dizer assim. Então, a busca por aprendizado constante, ela é condição sine qua non para você ter sucesso, tá bom? Isso é muito importante. Durante um período da minha vida, fiz muitas palestras, fui a muitas palestras, muitos treinamentos, li bastante a área financeira e também, assim, muitos livros sobre mentalidade financeira. Eu li realmente bastante. Mas chegou uma hora da minha vida que eu disse, também preciso de mais. Eu fiz faculdade de administração de empresas, eu fiz MBA em gestão financeira, controladoria, auditoria pela FGV, enfim. Estou tentando mostrar para você que o estudo ele é constante. Então você pode buscar isso aqui no YouTube, você pode buscar isso nos livros, você pode buscar isso na universidade, por que não? Eu não sou a pessoa que vai dizer universidade não serve, eu não sou a pessoa que vai dizer só isso aqui sem universidade não serve. Eu acho que tudo é conhecimento. Então busque o conhecimento. Agora, tem um último ponto que é um dos mais importantes, pessoal. Aprenda a ser autodidata, aprenda a buscar. Mas provavelmente você já deve ser um pouco assim, porque está aqui conosco, vendo um pouquinho e aprendendo um pouco mais, ok? Terceiro ponto, tenha uma boa alimentação. Isso foi algo que, acredite se quiser, foi difícil para mim. Mas em vídeos anteriores, se você não viu, volte lá, eu contei um pouco da minha história, dificuldades que eu tive, cheguei a pesar 62 quilos de peso, eu que sou um cara magro, nunca fui um cara muito gordo não, mas cheguei a perder muito peso, passei fome. E como eu passei essas dificuldades, eu me acostumei a comer muito. Então eu pegava o prato e comia bastante, porque eu não sabia se eu ia ter uma boa refeição logo em seguida. E isso gerou um programa mental, onde mesmo quando eu já não tinha mais essa escassez financeira, eu continuava não comendo da maneira correta. Então eu precisei organizar minha alimentação. E como é que você reorganiza, pessoal? A primeira dica é fácil, é diminuindo as porções. Não precisa comer muito, vai diminuindo. Depois, agrega um pouco mais de salada, um primeiro prato de salada você já fica bem tranquilo, você vai chegar bem leve no segundo prato. Terceiro, coma alimentações, comida normal. Eu não sou nutricionista aqui, ó, não estou falando, estou dando exemplos do que eu faço na minha vida e que eu vejo pessoas fazerem e que me ajudou. Menores porções, comida de verdade. Antigamente era refrigerante e biscoito recheado, né? Bolacha recheada, chamava no sul. Então, hoje não. Para que isso? É melhor comer comida normal. Você vai ver que uma boa alimentação vai te dar energia suficiente para você trabalhar. 4. Faça exercícios físicos. Não sou um cara atleta, não gosto. Não sou um cara que... Tem gente que é apaixonado por esporte. Confesso que não sou. Mas vou contar um segredo para vocês que realmente... Você imaginou, eu aos 40 anos de idade, estou com um pouco antes, 39, né? Estou com 41, fazendo 42 anos. Aos 39 anos de idade, eu tinha dificuldade de amarrar o cadarço, pessoal. Vocês acreditam nisso? Eu estou falando sério. A minha mobilidade estava ficando debilitada. Eu trabalhava tanto e muito de trabalhar sentado e viajando muito, avião e tal,
e não fazia atividade física nenhuma. Eu comecei a me sentir, vou chamar assim, atrofiado. Desculpa, não sou da área da saúde, tá? Eu estava atrofiado e precisei buscar ajuda profissional e disse, eu não estou bem, tá na hora de eu voltar. E aí, os últimos 1 ano e meio, atividade física, 5h30 da manhã, acordar, fazer atividade física, você está preparado. E digo mais, para você que vive num mundo de estresse, eu trabalho realmente muito e sob muita pressão, muito estresse, isso tem ajudado. O corpo vai estar preparado. A alimentação adequada, uma atividade física adequada, você está mais preparado para segurar o estresse. Não precisa ser atleta, não precisa ser rato de academia não, mas você precisa se preparar para o futuro também com atividade física, mas desde agora é importante. Hábito 5, foque no que é importante. Tem uma frase que eu uso que é interessante falar aqui, até é bom de descrever aqui para você, né? Por exemplo, o que é importante, o que não é importante dizer, é importante que não seja dito. O que é isso, Fabrício? Eu estou dizendo o seguinte, se em alguma conversa você está e você quer falar uma fofoca, um negócio, não é importante dizer, então é importante que tu não diga. Isso vai se tornando hábito dentro da sua vida. Então, quando você foca no que é importante, você começa a saber separar e começa a conseguir até administrar o seu tempo melhor. Algumas pessoas dizem, como é que você consegue trabalhar tanto e dar conta de tudo? Teu dia parece que tem 48 horas. É simples, eu vou focando no que é importante, de forma objetiva. E é por isso que, mesmo sob gestão de muitos negócios, muitas empresas, muita gente falando, você não vai ver um e-mail meu sem resposta, você não vai ver um WhatsApp meu sem resposta, está sempre trabalhando de forma a focar no que é importante e trazer isso, claro, para dentro da minha agenda, isso faz a gente ganhar tempo. Item 6, dê valor ao sono e descanso. Trabalhe muito, concentrado no período certo, fora do período, procure tentar dar atenção para sua família e ao seu descanso pessoal, ok? Meu pai, eu lembro que acordava cedo, era o cara que acordava 5 horas da manhã, e eu sempre disse, eu não vou ser esse cara, eu sou o cara que noturno, né? Eu falava isso. Até eu descobri por que ele acordava cedo. Eu achava que ele acordava cedo porque gostava. E aí ele começou na roça, né, com meu avô, depois continuou a trabalhar e ele dormia muito cedo. Então na minha cabeça, meu pai dorme cedo, ele gosta de acordar cedo. Eu não sinto sono. E aí eu descobri que é o inverso. Quando você começa a acordar cedo, dá sono cedo. É só você levantar 5 horas da manhã uma semana, tu não vai aguentar de pé lá depois das meia-noite muito não. E aí você consegue ter um sono mais adequado. Consegue realmente dormir melhor e ter um descanso. Consegue ter um tempo de qualidade com a família, um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com o seu próprio corpo, com um descanso pleno. Eu lhe aconselho a dormir bem e para poder dormir bem, dê valor ao seu descanso, tá? Não pense que precisa fazer muito mais coisa. Penúltimo item, item 7, eu acho que isso eu aprendi muito cedo. Responsabilize-se pela sua própria vida. Bill Gates, acho que tem uma frase, se não me engano, ele que diz assim, a vida não é fácil, acostume-se com isso. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. A vida não é fácil, a gente precisa se acostumar com isso. Nem todas as crianças precisam começar a trabalhar. Ah, mas eu trabalhei porque precisava? Não, não foi. Meu pai me botou a trabalhar. Mas ainda assim, eu comecei a trabalhar. Não foi fácil. Eu passei por momentos difíceis na minha vida, como eu falei aqui já, não precisa ficar repetindo. Mas ainda assim não foi fácil. Se eu olhar para o lado, tiveram pessoas com muito mais facilidade do que eu. E que conseguiram chegar muito mais rápido e até muito mais longe do que eu. Ok, mas se eu olhar para o outro, tem gente também que não teve as mesmas oportunidades que eu. A vida não vai ser igual para todo mundo. E tá tudo certo. O que nós vamos fazer? Você precisa só olhar para você mesmo e dizer, eu não sou vítima. Eu não vou culpar as pessoas fora pelo que acontece comigo. Eu vou olhar os cenários e vou ver como eu soluciono esses problemas para que aí então eu consiga tirar o melhor disso. Então responsabilize-se pela sua vida. Você tem um problema, você resolve logo esse problema? É uma pergunta que eu quero te fazer. Se você resolve rápido, logo ele se esquece e o problema para de te incomodar. Então, tem uma frase bem bacana que diz, a diferença entre a tragédia e a comédia é o tempo, não é verdade? E isso é uma verdade. O tempo passa aquilo que foi muito difícil de ser passado, depois de solucionar, depois de um tempo você conta até para familiares e amigos e algumas vezes até você acha graça. Então, foque nisso, isso é importante. 8º e último ponto, é um ponto que todo mundo fala hoje. Seja grato pelo que passou e pelo que tem. Muito bonito de se falar, mas muito difícil de se agir. Exercer a gratidão verdadeira não é algo simples, mas é algo que eu quero te provocar aqui. Ser grato pelas coisas pequenas é tão ou mais importante do que pelas coisas grandes. Desde o ar que você respira, da cama que você está dormindo, se você tem um ar-condicionado aqui no Nordeste, né, para dormir, é algo para você ter na sua vida.
Gratidão atrai coisa boa, a gratidão é a base da convivência humana e eu acredito que as coisas boas vêm. E aqui pra gente fechar, vou contar uma história para vocês pessoal que, novamente, talvez nem gostaria de estar contando na internet, mas acho que é bom você saber que isso fez diferença na minha vida. Há 13 anos atrás, mais ou menos, já contei essas histórias antes, enfim, vou ser breve, eu passei por muitas dificuldades financeiras e aqui eu vou falar de uma coisa da minha fé, fique à vontade, se você crê ou não, não tem problema, mas eu não estava bem e fiz uma oração. E naquele dia eu falei o seguinte, eu não consigo mais. Eu estou tentando brigar pelos meus sonhos, pelo meu plano A, e eu não consigo mais crescer. Então, eu quero que, dizem que teus sonhos são maiores que os meus, realiza aqui, eu não tenho mais capacidade. E a partir de hoje, eu não vou mais reclamar de nada, eu não vou mais brigar, eu vou simplesmente seguir o que tu queres. No dia seguinte, exatamente no dia seguinte, eu recebi uma ligação de um amigo meu, se ele estiver vendo esse vídeo ele vai lembrar, ele me perguntou como é que eu tava, eu não tava no meu estado, eu sou de Santa Catarina, né, hoje eu moro no Nordeste, eu não tava também na época lá, e ele falou o seguinte, como é que você tá? Eu falei, não tô bem, ele falou assim, quer voltar embora? Se você voltar embora, eu trabalho numa indústria hoje e eu queria colocar o teu nome aqui para você trabalhar com a gente. Vai ter uma série de entrevistas, você vai ter que passar por um monte de bateria de entrevistas, sozinho, currículo, aí depois tem aquela em grupo, coletivo, enfim, tudo isso que quem já passou por esses momentos sabe do que eu estou dizendo. E eu falei assim, olha, eu nunca trabalhei para os outros, né? Como eu falei aqui, não sei se foi nesse vídeo já ou no outro, de tantos vídeos que a gente tem gravado, eu falei, minha carteira de trabalho, fui tirar aos 28 anos, eu comecei a trabalhar com 12, mas trabalho, né? Depois fui empreender, enfim. E ele falou o seguinte, olha, se você não está bem, recomece sua vida e depois você vê o que faz. E foi assim, eu peguei minha mala, minha mochila, voltei para o sul e comecei a fazer uma bateria de entrevistas e foi muito legal. De todas as etapas eu fui passando e ele, dentro dessa indústria, dizendo, olha, as pessoas estão gostando de você, nossa, as pessoas estão impressionadas com você, nossa, as pessoas estão animadas com você. E eles pagaram na última etapa, ele falou assim, Fabrício, você tá com o pé dentro, não tem mais o que fazer. São 2 vagas e eles só chamaram 2 caras para conversar. E você vai falar com o presidente da indústria. Vamos comigo aqui, eles vão te pagar a passagem aérea. Então pagaram minha passagem aérea, eu fui para outro estado, eu fiz entrevista e no meio da entrevista foi tudo bem. O cara me perguntou o seguinte, como é que tá seu CPF? E para quem estava na situação como eu estava com o nome sujo, eu estava realmente, não estava bem, eu não vou mentir, não era o meu jeito. Eu falei, olha, vou ser honesto com você, eu tive problemas financeiros, mas se você me der 5 a 6 meses, vai estar tudo controlado e está tudo certo. Sou uma pessoa séria, só renegocio e está tudo bem. Ele na hora falou para mim, não, fique tranquilo, isso não é uma condição de contratação, mas era. E aí eu voltei naquele dia embora, recebi uma ligação desse meu amigo de dentro da indústria dizendo, não deu certo. Eu, inclusive, briguei por você, falei que você era uma pessoa séria e falaram, olha, é política da empresa, e eu respeito isso, eu acho que tá certo, tudo bem, a empresa pode fazer o que ela quiser, é um órgão privado, mas não vão te contratar. E aí eu desci de avião numa cidade próxima, em Santa Catarina, e depois eu peguei um ônibus para ir atestar dos meus pais, eu já tinha perdido o carro, já tinha perdido tudo, enfim. Entrei no ônibus, quando entrei no ônibus, senti a pancada. Eu sou um cara meio duro, não sou de muito choro não, mas eu encostei a cabeça no vidro e nunca me esqueço. Eu lembro a cena direitinho na minha cabeça, eu comecei a chorar. Em silêncio lá, chorando. E aí eu comecei a lembrar que eu tinha pedido, que eu nunca mais ia sonhar, tinha pedido a Deus e que ele podia fazer o que ele quisesse de mim. E aí eu comecei a fazer uma oração. E nessa oração eu comecei, muito obrigado. Eu não estou falando aqui para falar de religião, eu estou dizendo sobre gratidão. A verdadeira gratidão. Você está entendendo onde eu quero chegar? Dentro do meu coração, eu estava humilhado, quebrado. Eu larguei tudo para passar nessa entrevista. Eu fui passando em todas as etapas. E eu perdi isso. E na minha oração eu estava agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado porque você me trouxe aqui, muito obrigado. E ainda usei até a expressão seguinte, se você quiser me humilhar, pode humilhar, não estou preocupado não. Se essa for a tua vontade, está tudo certo. Resultado, no mês seguinte, esse amigo meu falou, vamos comigo para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, ele me conseguiu 4 entrevistas, uma delas no Nordeste, 3 no Rio de Janeiro. E eu perguntei, onde é que você acha que é o lugar? Ele falou, vai para o Nordeste do Brasil, especificamente São Luís do Maranhão. Eu vim e minha vida mudou completamente. Se eu estivesse na indústria, eu não estaria, talvez, nem 30% de onde eu estou hoje. Vocês conseguem entender? A gratidão no momento de dor foi o que me trouxe aqui. Tem um segundo momento até um pouco mais pesado, que eu realmente compartilhar isso na internet é um pouquinho duro comigo, talvez até com minha família, mas
eu acho que pode inspirar alguém. Em determinado momento, já tinha crescido, já estava acontecendo, a coisa estava andando, me casei e a vida seguiu. E aí eu descobri que eu tenho certa dificuldade de ter filho. Dificuldade, é um indicador simples lá, a quantidade de espermatozoides não é tão grande. Ou seja, você pode ser pai, mas ela é pequena, né? E para quem está aqui que não tem filhos e que tenta ter filhos, pode estar pensando assim, poxa, esse é o meu caso. Quando eu descobri isso foi um choque. Eu não estava pensando nisso, nem estava pensando em ter filho, mas foi. Falei para minha esposa, a gente teve um momento no sábado ao meio-dia, sabe, também voltei ruim e com o olho lacrimejando, eu comecei a orar junto com ela na mesa. E como é que eu comecei minha oração? Muito obrigado. Porque há X anos atrás, na época, eu não tinha nada, eu não sabia para onde ia, você mudou minha vida aqui, mudou, muito obrigado. Se você quiser, eu vou ter um filho natural. Se você não quiser natural, eu vou ter um filho por fertilização, inseminação, o que for. E se você também não quiser, eu vou adotar uma criança e você pode do mesmo jeito. Agora, eu não vou reclamar. Eu só vou te dizer muito obrigado. Um mês depois, minha esposa engravidou. Um mês. Pessoal, se você soubesse o poder da gratidão verdadeira na vida de uma pessoa, você agradeceria todos os dias. Por isso, hoje, não existe nenhuma oração que seja, nenhum momento que eu primeiro não agradeça. E esse é o meu conselho final para você. Afinal, né, é melhor ser grato do que ingrato. Para aqueles que creem no que eu estou falando, tem um trechinho bíblico de 1 Tessalonicenses 5,18, que ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, minha dica aqui é, siga esses 8 hábitos que a gente falou, que essa gratidão e que esse trabalho possa ajudar, esses hábitos possam ajudar você a ter uma vida melhor e que essa série de vídeos também possa estar ajudando vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.